Cá estou eu de volta para falar com vocês sobre acordo coletivo e convenção coletiva. Qual é a diferença entre esses dois instrumentos? Eu já disse isso para vocês no vídeo anterior, mas vou repetir. O acordo coletivo, ele é firmado entre o sindicato profissional e uma ou mais empresas daquela categoria que o sindicato representa. Exemplo, CSN negociando diretamente com o Sindicato dos Metalúrgicos. Resultado dessa negociação, acordo coletivo. E a convenção coletiva? A convenção coletiva é quando nós temos, negociando, somente sindicatos. As empresas se fazem representar pelos seus sindicatos. Então, nós teremos sindicato profissional representando os empregados, teremos sindicato patronal representando as empresas. O artigo 611 da CLT fala do acordo coletivo em seu parágrafo único. E o mesmo artigo 611 caput vai falar da convenção coletiva de trabalho. Então, o artigo 611 nos traz o conceito dos instrumentos coletivos. No caput faz menção à convenção coletiva, no parágrafo único faz menção ao acordo coletivo. Reparem, pessoal, que quando eu falei tanto do acordo quanto da convenção coletiva, eu mencionei a presença do sindicato profissional, do sindicato que representa os trabalhadores. O que eu posso concluir a partir dessa minha fala? Que a participação, prestem bem atenção, a participação do sindicato profissional, do sindicato que representa os trabalhadores, ela é obrigatória, quer seja no acordo coletivo, quer seja na negociação, na convenção coletiva. Algumas pessoas falam, e falam equivocadamente, que a reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade da presença do Sindicato dos Trabalhadores na negociação coletiva. Isso não é verdade. O Sindicato dos Trabalhadores continua sendo figura indispensável na negociação coletiva. Não existirá acordo ou convenção coletiva válido se não for subscrito, se não for assinado, se não tiver contado com a participação do Sindicato dos Trabalhadores, sindicato profissional. Então, veja, a participação do sindicato da categoria econômica, a participação do sindicato patronal, a participação do sindicato que representa os interesses das empresas, ela é facultativa. Ela só será obrigatória se quiserem fazer uma convenção coletiva. Mas no acordo coletivo, quem negocia diretamente com o sindicato profissional é a empresa. A empresa geralmente tem uma comissão de negociação coletiva. Ela vai ter entre o pessoal dos seus quadros, vão ter aquelas pessoas destacadas, geralmente com habilidades negociais, que vão se sentar à mesa para negociar com o sindicato dos trabalhadores as bases para o acordo coletivo. Então, reparem que a participação do sindicato das empresas, da categoria profissional, do patronal, ela é obrigatória quando se pretende realizar convenções coletivas. E ela é dispensada nos acordos coletivos. De outro giro, a participação do sindicato dos empregados, do sindicato profissional, ela é obrigatória sob pena de nulidade absoluta do acordo ou da convenção coletiva realizados sem a participação do sindicato profissional. E isso não mudou com a reforma trabalhista. Ok, pessoal? Então, essa é a diferença que nós temos entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, que tem previsão no 611 caput a convenção
e no 611, parágrafo único, o acordo coletivo. Ok até aqui? Podemos prosseguir? Muito bem. Então, vamos prosseguir nas nossas explicações. Eu estou seguindo a ordem do material de vocês para que fique mais fácil o acompanhamento desse vídeo quando necessário. Bom, pessoal, vamos imaginar uma situação em que nós tenhamos um município e nesse município existe uma fábrica e não há a categoria dos empregados daquela fábrica, naquele município, não está organizada em sindicato. Ou seja, em simples palavras, não há sindicato da categoria profissional naquela localidade. E aí? Será que nessa hipótese a empresa pode fazer um acordo coletivo diretamente com seus empregados? Não. Nesse caso, pessoal, quem fará as vezes do sindicato será a federação. E na sua ausência, não havendo federação naquele estado onde se localiza o nosso município, exemplo, que também não tem um sindicato daquela categoria profissional, não havendo sindicato, não havendo federação, quem irá participar da negociação coletiva? Qual é a outra entidade de grau superior acima das federações? As confederações. Então, vejam que, de todo modo, mesmo que não haja um sindicato da categoria profissional que represente aqueles empregados em determinada base territorial, ainda assim não há dispensa da participação do ente sindical representativo da categoria, ou representante da categoria. Não tem sindicato? Assumem as federações. Não tem federação? Assume a confederação. Não tem nenhum, Rosalie? É muito difícil, pessoal. Tá certo? É muito difícil. Eu nunca vi uma situação em que a gente não tivesse um ente sindical, né? Um dos entes, um dos três entes da nossa organização sindical brasileira, da nossa representação sindical brasileira no seu sistema confederativo. Eu nunca vi, tá? Nunca vi. Se alguém já tiver visto, ou tiver notícia, até me avisa a título de conhecimento, porque eu nunca vi. Já vi não existir sindicato e ter a federação, já vi não ter sindicato nem a federação, entretanto ter a confederação. Tá certo? Bom, pessoal, agora vamos imaginar que a empresa queira negociar. Os empregados dessa empresa manifestam o seu desejo de realizar um acordo coletivo e aí eles mandam uma comunicação para o sindicato. Sindicato, nós queremos negociar, nós queremos fazer um acordo coletivo com a empresa. E aí? Lembram-se que eu disse que não existe acordo coletivo nem convenção coletiva legítimo se não houver a representação sindical dos trabalhadores? Se a representação sindical dos trabalhadores não participar dessa negociação? Então, vamos imaginar que os empregados queiram produzir um acordo, mas o sindicato não quer, o sindicato acha que não é o momento, ou o sindicato está com as suas relações afetadas com a empresa, estão no momento conturbado, um diálogo fechado, e aí? E os empregados querem negociar porque querem resolver logo a situação, ainda que seja só uma reposição das perdas inflacionárias, enfim, eles querem negociar. Eles então farão uma comunicação ao sindicato. E o sindicato terá 8 dias para ingressar nas negociações coletivas, né, ou na negociação coletiva pretendida pelos empregados. E se o sindicato ficar silente, não falar nada neste caso, tá certo? O TST tem admitido, somente nessa hipótese, pessoal, o TST tem admitido a realização de acordo coletivo direto entre empregados e empregadores. Atentem-se só para o detalhe. Os trabalhadores precisam comunicar ao sindicato que querem negociar.
precisam esperar pelo prazo de 8 dias para que o sindicato ingresse na negociação. O TST só tem admitido a negociação coletiva sem a participação do sindicato se, vencido esse prazo de 8 dias fixado na lei, o sindicato não responder. Tá certo? Então, essa é uma exceção raríssima de hipótese em que um acordo coletivo ou uma negociação coletiva poderá ser realizada sem a participação do sindicato representativo daquela categoria profissional. Fica aí que eu já volto na sequência.